Olá, meu nome é Mariana Guel, esse é mais um vídeo do canal Monetizou e hoje nós vamos falar sobre o mercado bancário brasileiro. Esse vídeo vai ser baseado no trabalho que eu fiz para o FRJ com o Ramon Barbosa e vai ser um vídeo um pouco mais longo porque ele vai ser uma análise setorial. O mercado bancário ele tem 5 grandes players. Ele é concentrado na mão de 5 grandes players. 3 de capital privado, 1 de capital público e 1 de capital misto, que seriam, respectivamente, o Itaú, o Bradesco, o Santander, a Caixa Econômica e o Banco do Brasil. Estou falando de situação presente. Isso não significa que no futuro esses vão continuar sendo os maiores players, esses vão ser os bancos com maior potencial de crescimento, esses vão ser as melhores ações. Não estou falando isso, porque eu estou falando de presente. Considerando o presente, esses são os 5 maiores players. O que acontece? O mercado acionário, ele não é baseado em presente, ele não é baseado em resultado presente, ele é baseado em expectativa de resultado futuro. Então, quando a gente for falar de ação, tenham isso em mente porque isso vai ser muito importante. A gente vai chegar na conclusão que não necessariamente a ação desses 5 maiores bancos vão ser as melhores ações. Enfim, mercado acionário, mercado concentrado, vai ser concentrado na mão desses 5 maiores players, vai ser muito concentrado, eu vou colocar os índices de concentração que eu fiz, mas só esses 5 players, eles teriam mais, quase 90% do mercado. Importante dizer que eu fiz os índices considerando-se o volume de depósitos à vista que cada instituição tinha até dezembro de 2020. Mas enfim, eles teriam quase 90% do mercado de depósitos à vista. Então é um mercado concentrado. Qual é uma questão muito interessante do mercado bancário? Apesar de ser um mercado concentrado, ele é um mercado competitivo. Ele é um mercado de competição monopolística, na minha opinião. Vou explicar por que eu considero isso. Mas você consegue observar a competição nesse mercado até entre os grandes maiores bancos, até entre os grandes maiores players. Como que a gente observaria essa competição? Seria através de diferenciação de produto. Essa diferenciação de produto poderia vir de várias formas. Seja através de diferente atendimento nas plataformas digitais, seja através de diferenciação de produtos financeiros, seja através até mesmo do marketing, diferentes estratégias de marketing. Isso vai fazer, que os bancos são muito bons até, por sinal, isso vai fazer com que você observe a competição no setor do mercado bancário. E qual vai ser outra questão que é muito importante do mercado bancário? Eu estou pincelando aqui os principais fatores para vocês irem entendendo como é o mercado bancário. Outra questão que é muito importante para definir as características do mercado bancário. Ele vai ser um mercado que vai ser muito voltado para investimento e inovação. Especificamente investimento tecnológico. De acordo com o FEBRAMBAN, de 2020, ele vai ser o maior investidor privado do país quando se trata de tecnologia até. E aí você vai ter duas questões, Historicamente, ele já vai ser um dos maiores investidores, Ele já vai ter toda essa questão de investir em tecnologia, inovação tecnológica. E agora, você vai ter uma pressão ainda maior para inovação tecnológica no setor, por causa das fintechs. Qual é a grande questão das fintechs? Elas estão ganhando muito destaque, A gente pode até observar isso olhando para o mercado acionário, Toda essa questão da IPO da Nubank, como as pessoas estão reagindo a isso. Estão falando que o valor de mercado do Nubank vai superar o valor de mercado do Itaú. E aí puxa até uma outra discussão se não estaria muito sobrevalorizado, se não estariam valorizando muito o potencial de crescimento. Mas enfim, é outra discussão. Por exemplo, com relação a esse potencial de crescimento, teria essa discussão se as ações do Banco Inter, se elas estariam sobrecompradas. Se você vai comparar o preço da ação com o lucro líquido do Banco Inter, é bem absurdo. Eu vou colocar aqui a tabelinha mostrando, mas enfim, é bem absurdo. As fintechs ainda estão com uma receita não exatamente muito boa, elas estão voltadas para marketing, estão voltadas para crescer, vão crescer pra cacete. Tá, uma leitura. Mas enfim, tem-se essa discussão. Qual é a questão das fintechs? Voltando ao assunto. Qual é a questão das fintechs? Elas vão estar crescendo muito agora, vão estar cada vez mais ficando hypadas.
elas não são exatamente definidas como bancos, né, propriamente ditas, né? Por exemplo, o Nubank ele seria uma instituição de pagamentos. Mas, apesar de não serem bancos, eles vão atuar exatamente como um banco. Você consegue colocar dinheiro na conta. Você tem um cartão de crédito e débito. Na prática, é um banco. Então, apesar de não ser um banco, literalmente falando, ele vai agir como um banco, vai operar como um banco e vai ter um produto substituto, né? Um produto idêntico e similar ao banco. Então, vai começar a ter muita concorrência, né? Cada vez mais concorrência com a ameaça do crescimento das fintechs. Então, isso é outro fator que tem que ser considerado. Tá, continuando essa discussão com relação a fintech e esses bancos mais antigos, né? Esses grandes players. Uma questão que vai impactar muito nessa disputa das fintechs com os grandes players é a questão do Open Banking. Que caralhos é isso? O Open Banking, ele vai ser mais ou menos a ideia de uma rede, né? A ideia de um sistema financeiro aberto, no qual os bancos vão compartilhar dados dos clientes. O que isso impacta? Para o cliente vai ser muito bom mesmo, porque você vai ter um serviço cada vez mais especializado, né, para você, para suas necessidades. Isso vai te ajudar a ter mais acesso a crédito, independente da instituição. Porque aquela instituição não precisa que você fique muito tempo nela para saber que você vai pagar aquele crédito de volta. Ela já vai ter acesso ao seu histórico financeiro. Mas o que isso impacta na luta entre os bancos antigos e as fintechs? Isso vai proporcionar cada vez mais que as fintechs ocupem um espaço maior, justamente porque elas, enfim, vão ter um acesso ao seu histórico, vão ter mais facilidade para te dar crédito. Consequentemente, você vai ter uma competição maior. Consequentemente, maior competição, menores as taxas com relação ao empréstimo de crédito. E, consequentemente, menores os lucros dos bancos. Então, isso vai impactar diretamente nos bancos antigos. Tá, então a gente já estabeleceu o overview do mercado, considerando-se os maiores players, a taxa de concentração entre esses maiores players, essa questão das fintechs, essa questão dos entrantes, essa questão do Open Bank, essa questão de como se dá a competição nesse mercado, essa questão da inovação tecnológica nesse mercado. E já com esse overview, a gente consegue fazer várias inferências, no sentido de que a gente consegue ver que tem uma disputa acontecendo entre os bancos antigos e esses novos entrantes no mercado. Qual é a questão? Né? Que é nisso que você tem que ficar ligado. Muita gente vai ficar falando da morte dos bancos antigos, das mortes, assim, da morte do Itaú, da morte do Bradesco, da morte do Santander, como se agora só fosse existir Nubank e Inter. Os bancos antigos vão perder mercado? Vão. Eles vão morrer? Não. Não vão. E é isso que você tem que ficar atento quando você for investir no mercado bancário. Você tem que ter essa percepção. Por que eles não vão morrer? Primeiro, eles têm 90% da concentração de mercado. Não se perde isso de um dia para o outro. Pelo amor de Deus. Além disso, você tem um espaço ainda para um crescimento orgânico no mercado. A fintech tem espaço para crescer, sem necessariamente significar perda de espaço para os bancos antigos. Né? A demanda do setor ela é muito grande. Se você considerar a população com mais de 16 anos, você teria, né, uma capacidade de demanda, né, uma população que, enfim, em tese, deveria estar bancarizada, de 150 milhões de pessoas. Em 2019, né, de acordo com o Instituto Locomotiva, 29% dessa população, principalmente nas classes C, D e E, ainda estava desbancarizada. Com a pandemia isso diminui um pouco, né? Você vai ter uma bancarização maior por causa das políticas de transferência de renda, mas mesmo assim a porcentagem no fim de 2020 ainda era muito alta, era 21% dessa população ainda desbancarizada, de acordo com o Instituto Locomotiva. Então, os bancos antigos estão muito bem, né, posicionados, tem uma parcela muito grande do mercado, você tem espaço para crescimento orgânico. Além disso,
né? Tem, querendo ou não, uma parcela da população que acaba sendo desconfiada com esses bancos digitais, né? Acaba tendo mais confiança em bancos antigos, com bancos que se provaram no tempo, né? Entre muitas aspas. Porque sim, a gente não pode fingir que isso não existe, independente se deveria existir ou não, a gente não pode fingir que não existe. Então, as fintechs vão crescer? Sim. Tem uma guerra acontecendo? Sim. Os bancos antigos vão morrer? Não. Não vão. E essa é uma das principais coisas que você tem que ter em mente quando você vai falar do mercado bancário. Tá, então já entendemos todo esse aspecto, assim, dessa briga. Quando a gente vai falar das ações, né, que eu sei que você tá vendo esse vídeo, em parte por causa disso. Eu recomendo você ficar de olho na ação das fintechs, óbvio, né, nas ações dos entrantes. Porque o mercado financeiro, né, o mercado acionário, como eu falei, é baseado em crescimento. Espera-se que as fintechs cresçam, literalmente isso. Só que aí você tem que ser esperto e pensar naquilo que eu falei, na possibilidade de algumas ações já estarem sobrecompradas, na possibilidade que esse potencial de crescimento já tenha sido absorvido pelo mercado. Os bancos antigos, eu gosto muito do Itaú, Itaú e Itaúsa também, né, que seria o Itaú com XP. Eu me recuso a acreditar que o Itaú vai deixar a peteca cair, eu me recuso. Posso estar sendo burra? Posso, mas enfim, eu me recuso a acreditar que o Itaú vai perder espaço. Ele tem uma capacidade de inovação muito grande. O lado digital do Itaú é muito bom. Ele tem uma capacidade de adaptação muito grande. A receita do Itaú, mesmo na pandemia, mesmo na crise, só cresceu. Mesmo com as fintechs, só cresceu. Então, assim, Itaú é uma ação que eu ficaria de olho. Outra empresa que eu ficaria de olho, o BTG. Eu acho que o BTG, ele tem uma sacada muito boa quando se trata de misturar essa questão do novo com o antigo, nessa questão do banco digital, tudo isso. Eu acho que ele tem uma sacada muito boa de misturar esses dois polos, entre banco e entre fintech. Tá, com relação à ação, acho que é só isso mesmo. Outra coisa, assim, que acaba sendo uma discussão, mas eu não vou entrar nisso aqui porque isso daria um outro vídeo completamente, é a questão da receita, né? A questão da receita dos bancos, dos grandes players atuais, que só está crescendo, versus a receita das fintechs, que ainda não está exatamente uma receita expressiva. Mas isso tem justificativa dos dois lados, né? Questão de potencial de crescimento, questão de investimento em marketing, tudo isso. Eu não vou entrar nesses detalhes aqui nesse vídeo, eu realmente só quero mais desenhar o mercado bancário. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo a respeito disso, mas enfim. Acho que de overview, né, de visão geral, com relação a essa batalha, eu já pincelei de forma boa. E com relação ao setor mesmo, ao setor bancário, eu acho que só faltam alguns aspectos que seriam interessantes de pincelar. Quando a gente vai falar de análise do mercado bancário, uma coisa que eu acho fundamental falar é da ideia de ganhos com escala, né? A ideia de economia de escala, que pode acabar sendo uma barreira de entrada. Como assim? Quanto maior o número de recursos, maior o número de clientes, maior é a captação de recursos, consequentemente, maior o lucro dos bancos. Isso faz com que o mercado bancário ele tenha um grande número de fusões na história dele, né? Você vai ter o Itaú com o Unibanco, o Santander com bom sucesso, eu acho, né, que são esses, mas enfim. Isso poderia configurar uma barreira de entrada antigamente, né, antes da digitalização financeira, porque para você ter um maior número de clientes, antigamente você tinha que ter domínio territorial. Hoje em dia, com a internet, com essa digitalização, isso não é uma barreira tão grande, né? Até a internet conseguiu possibilitar as fintechs. Você consegue alcançar um maior número de pessoas via internet. Outra coisa que impactaria no ganho de escala, além dessa ideia de captação de clientes, é que os gastos com marketing acabam sendo diluídos quanto mais clientes você tem. E aí, enfim, isso seria outro impacto na questão de ganhos com escala. Mas, novamente, com a internet,
Em tese, isso é uma barreira de entrada menor. Ainda é uma barreira de entrada, mas é uma barreira de entrada menor. Outra questão importante, quando a gente for falar de análise do mercado bancário. O mercado bancário, os bancos, ele tem um impacto muito grande quando a gente vai falar da estrutura do sistema financeiro nacional. Então, políticas econômicas, políticas macroeconômicas têm um impacto direto na estrutura do sistema bancário. O Plano Real é até um bom exemplo disso. Antes do Plano Real, você tinha muitos ganhos inflacionários, muitos bancos estatais, muita desordem. Pós-Plano Real, esses ganhos inflacionários morrem. Você vai começar a ter uma privatização, enfim, né? A medida macroeconômica acaba impactando. Outra questão, justamente por ter um grande impacto no sistema financeiro nacional, você vai ter alta regulamentação. Não é qualquer um que pode virar um banco. Consequentemente, uma barreira de entrada muito forte relacionada à alta regulamentação. De discussão, eu acho que é mais ou menos isso. Eu pincelei bastante, fiz um resumão da estrutura do mercado bancário, dos maiores conflitos e das maiores questões que a gente teria hoje em dia, quais ações que, na minha opinião, você deveria ficar de olho. E além de tudo isso, eu calculei o índice de concentração e o HHI das 15 maiores empresas para a gente ver tudo isso que eu falei em números. Eu já tinha mostrado o índice de concentração das 4 e das 8 maiores empresas. Vou mostrar agora das 15 também o HHI. Ou, enfim, no caso, o IHH. E qual vai ser a questão, Qual vai ser a conclusão que você vai ter ao observar esses índices? Quando você vê o índice de concentração das 4 e das 5 maiores empresas, você vê que as 4 têm 80% do mercado, as 5 quase 90%, você toma um susto, Literalmente isso. Você começa a pensar que essa é uma estrutura de mercado muito concentrada, sem competição, provavelmente um oligopólio. E não é assim, A gente viu que tem competição nesse mercado. E a gente consegue observar isso quando a gente olha para o CR15 e para o HHI, justamente porque você vê que existiria competição, existiria mais empresas do que você é levado a crer quando você olha simplesmente para os maiores players. E quando você olha isso, você chegaria à conclusão que essa assimetria, esse grande grau de concentração dos maiores players, do 4, dos 5 maiores players, seria justamente por uma simetria, de parcela de mercado. Eles realmente detêm um número maior de mercados do que por falta de empresas, por falta de bancos, por falta de competição. Eu também calculei os ICRs e o HHI históricos. Eu vou deixar a tabelinha aí, todos esses índices com relação à média histórica deles, na última década. E quando você cruza essas informações dos índices de concentração com o HHI, você vê que os maiores players, as 4 maiores empresas, acabam tendo um impacto direto na concentração do setor. Qualquer variação que você vai ter nelas acaba sendo absorvido e demonstrado pelo HHI. Um exemplo disso que eu acabei de falar vai ser a subida que vocês vão conseguir observar em 2015 e 2016, que vai ser dada pela perda de parte do mercado, do BTG, para os maiores bancos. Enfim, então é o que eu acabei de falar. Esses índices acabam mostrando exatamente o que a gente discutiu ao longo do vídeo, justamente essa questão da competição monopolística, justamente essa questão dos impactos dos maiores players, nesse sentido de assimetria de mercado, de terem uma maior parcela de mercado, não chegaria a ser exatamente um oligopólio. E acho que é isso. Enfim, em linhas gerais, acho que é isso. Eu espero ter ajudado você a entender alguma coisa do mercado bancário. Imagino que você saia desse vídeo já tendo em mente quais empresas mais ou menos seriam ideais, como as empresas encaixam melhor no mercado bancário. Eu acho que esse era o maior objetivo desse vídeo, você entender a estrutura do mercado bancário, quais são as maiores questões hoje em dia no mercado bancário e como as empresas estão se encaixando nele.
Pessoalmente, ações que eu recomendo, assim, você acompanhar. Itaúsa, Itaú, BTG, né? Itaúsa ou Itaú, no caso. BTG, algumas fintechs. Ver como vai ser essa questão do IPO da Nubank, né? E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero ter explicado alguma coisa. Eu tentei não ser maçante, né? Eu até pensei em entrar nessa questão do histórico do setor, tudo isso, mas eu achei que ia ficar muita informação. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo só sobre o histórico do setor. E é isso. Se inscreve, ativa o sininho, dá um like. E é isso, até o próximo vídeo.